As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta quarta-feira, nesse dia 7 de agosto de 2013. E é muito bom saber que você está com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. Você que já estava acompanhando aí o nosso Disque M, aguardando a chegada do nosso debate. O nosso muito obrigado, viu, pela sua companhia. A partir de agora, então, o nosso debate, para que você possa, de fato, participar, externando aí a sua opinião. Aliás, a sua opinião, ele é muito importante aqui na nossa pesquisa do dia. Pesquisa do dia. Pois é, a pesquisa do dia, que é o tema do nosso debate. O Debate Melodia nesta quarta-feira. Gente, uma pesquisa mostra que o Rio de Janeiro é o estado menos católico do Brasil. Como é que se deve isso, na sua opinião, hein? Sua opinião, ele é muito importante, tá bom? Faz o resultado. Daqui a pouquinho nós vamos estar conhecendo aqui as opiniões dos nossos pastores, dos nossos convidados, mas a sua participação, a sua interação, ela é muito importante aqui no nosso debate. Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta quarta-feira aqui para o nosso debate o reverendo Paulo César Lima, da Catedral das Assembleias de Deus em Jardim Primavera, Duque de Caxias, o pastor Éder Barcelos, da Igreja Batista de Fé Reformada em Realengo, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, e também o pastor Gustavo Legal, da PIB do Recreio. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Éder Barcelos vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui juntos essa manhã e já te pedimos que o Senhor use cada um aqui presente, Pai, naquilo que o Senhor tem no seu coração. Também queremos te pedir que o Senhor mais uma vez esteja iluminando o teu servo, pastor Liel, na direção do debate, Pai. E que nada que for dito aqui venha causar confusão, mas esclarecimento, Pai, e que possa edificar mais e mais o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso debate de hoje, aguardando você, sua participação muito importante. Começo com o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, nesta quarta-feira, dizer da alegria de tê-lo participando aqui do nosso debate nesta quarta-feira, que é sempre um privilégio ter o pastor Paulo Afonso à mesa aqui no debate, também no Cristo em Casa às segundas-feiras. Bom, a pesquisa traz exatamente a mesma pesquisa que traz que o Brasil tem 64% de católicos. Essa mesma pesquisa, esse mesmo censo, mostra que o Rio de Janeiro, a capital cultural do país, que tem um santo padroeiro, porque dia 1º de março é aniversário da cidade do Rio de Janeiro. É o dia comum, o dia normal. Dia normal, aniversário da cidade. Mas no dia 20 de janeiro é aniversário do santo da cidade do Rio de Janeiro. Aí é feriado. E aí, daqui, a gente tira exatamente e extrai exatamente para nossa análise nesta quarta-feira. Porque o estado, capital cultural do país, é o estado menos católico da federação. Essa é a pergunta. A que se deve isso? Meu querido pastor Paulo Afonso, bom dia! Bom dia, querido pastor Eliel, bom dia. E com muita alegria por revê-lo, né? Depois daquelas férias em Bahamas, pois maravilha. Quer saber quem inventou isso? Eu já sei quem foi. Bom dia também para os queridos debatedores que estão conosco aqui na mesa. Só tem fera aqui, eu estou me sentindo aqui acanhado aqui, né? E também para os queridos ouvintes ligados aí na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. O tema eu considero, acho que pela minha simplicidade e humildade, eu achei esse tema muito difícil para eu poder discorrer, né? E eu vou aprender muito hoje aqui com os meus amigos, porque eu achei muito difícil. Porque eu estive analisando essa questão, por que no Rio de Janeiro o catolicismo caiu? E a razão básica é porque o evangélico cresceu aqui no Rio de Janeiro, né? Basicamente é isso. Mas dentre essa linha de crescimento dos evangélicos, existe uma série de fatores
que contribuíram para que a Igreja Católica tivesse uma queda mais acentuada, embora continue sendo a maioria, né? Embora continue sendo a maioria, mas tiveram uma queda muito acentuada na cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro é aquela cidade, como dizia Leonel Brizola, ela tem que estar em evidência. E aqui, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito referencial para o Brasil. Então, tudo acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu acredito que o evangelho no Rio de Janeiro, ele está crescendo em proporções maiores do que em alguns outros estados. Claro que tem estados aí que teve um avanço também significativo, mas especialmente no Brasil. Até porque nós temos uma metrópole chamada São Gonçalo, que é a cidade que tem o maior número de igrejas por metro quadrado do mundo. Não existe no mundo uma cidade como São Gonçalo que tenha o maior número de igrejas por metro quadrado. E isso contribui, isso também faz com que o Rio de Janeiro, porque estamos assim muito ligados, né, tenha reverbera isso também na cidade do Rio de Janeiro. Ademais, você observa claramente que a criação de novos templos tem sido uma tônica das igrejas. As Assembleias de Deus, por exemplo, vou falar da minha denominação, segundo os dados estatísticos do IBGE, ela cresceu 56%. E qual é o ponto de contundência para que a Assembleia de Deus crescesse tanto? Abertura de muitas congregações. E aí permitindo que o evangelho fosse pregado em vários outros locais. Ademais, a gente conta com alguns fatores culturais, sociais, políticos, religiosos e espirituais. As igrejas evangélicas fazendo um trabalho de evangelização maciça, eu creio que tem contribuído muito para que muitos católicos deixem de viver em busca da penitência e passem a buscar a esse evangelho que está sendo pregado pelo neopentecostalismo, que é da prosperidade. Então, até o evangelho da prosperidade contribuiu para o crescimento dos evangélicos no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e com isso, aí diminui-se o número dos católicos. Houve uma crítica de um escritor que dizia que, enquanto os católicos buscam a penitência, os evangélicos buscam a prosperidade. E aí, nesse viés, Eliel, entra muita gente. Então, os católicos estão percebendo que as igrejas deles, não, aquele estilo medieval, aquele modelo já até, diga-se de passagem, ultrapassado, eles vão ali e aquilo vai, de certa forma, saturando. Aí depois vê um mega templo surgir, vê uma igreja mais moderna ali, outra. O pessoal começa a ir e assistir aos cultos. As nossas igrejas têm sido, diga-se de passagem, invadidas por muitos católicos que querem ouvir uma palavra mais, uma palavra que transforme eles. Então, pegando a suma disso tudo, que são vários viés para a gente entender, vou deixar os colegas falarem, o crescimento do evangelho no Rio de Janeiro fez cair o catolicismo no Rio de Janeiro. Pastor Gustavo Legal, muito bom tê-lo aqui, que prazer revê-lo, querido. Bom dia, meu irmão. Bom dia, querido. Realmente inventaram que você foi para Bahamas, pois mas na realidade você foi para Cancún, que eu tô sabendo aí que já é uma outra versão, meu. Uma outra versão. É um prazer estar aqui, meu amigo querido. Existem alguns fatores. Um deles, o próprio Papa, na sua entrevista no Fantástico, deixou bem claro que essa falta de aproximação do sacerdote com o povo foi a causa, o ponto nevrálgico da situação do distanciamento dos católicos em relação à igreja, né? E nisso a igreja evangélica, ela dá show. Talvez não nas grandes cidades, mas nas comunidades, no interior. A igreja evangélica, ela é muito participativa na vida dos membros de sua igreja, da comunidade, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Rio de Janeiro é o berço cultural do nosso país. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, as duas maiores emissoras de televisão estão aqui no Rio de Janeiro. A primeira rádio evangélica do Brasil, a mais forte, né? Que tem mais credibilidade no Brasil que a Rádio Melodia, começou no Rio de Janeiro. Está aqui no Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei em gravadora, a gente na época fazia aquela estratégica de trabalhar, de divulgar o artista, e eu trabalhei na Top Gospel por muitos anos fazendo esse trabalho.
o artista ele podia fazer sucesso em qualquer lugar do Brasil. Mas para ele ser sucesso absoluto na nação, ele tinha que vir para o Rio de Janeiro. Então a divulgação era mais cara no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é o pulmão cultural do nosso país. E por ser o pulmão cultural do nosso país, ele recebe também as demandas da globalização. Chega tudo primeiro aqui. Então, chegou aqui o sincretismo, a pluralidade religiosa, a teologia liberal começa por aqui, tudo começa pelo Rio. As coisas boas começam aqui e também as coisas ruins começam aqui. Então, essa relativização da verdade, né? aquela crise ética que nós vivemos começa no Rio de Janeiro, a crise moral começa no Rio de Janeiro. Então tudo começa aqui. Então é notório que essas coisas vão entrando nas pessoas que moram aqui. E se a igreja não tiver uma proposta e não tiver um diálogo para aquele momento, Eliel, e a gente já conversou várias vezes aqui no debate por isso, da igreja dialogar com as problemáticas que o povo está passando, é natural que haja uma queda. Então, de forma estratégica, que a Jornada Mundial da Juventude também foi feita no Rio de Janeiro, entendendo com a demanda caindo, mas também entendendo que, como é um polo cultural do nosso país, deveria começar por aqui para se expandir por todos os outros lugares do Brasil. Muito bem. Pastor Éder Barcelos, muito bom também tê-lo conosco. Bom dia, querido. Muito bom dia, pastor Léo. Prazer estar aqui mais uma vez, rever o amigo. Não vou falar das férias, porque já falaram isso bastante. É legal. Mas você vai ficar até chateado. Deixa pra lá esse assunto. Mas o movimento neopentecostal é um dos motivos, não tenha dúvida. O movimento neopentecostal vem crescendo de forma assustadora, vem tirando muitos católicos que têm confissão de fé católica, mas não firme. Para mim, é o motivo principal. Outro motivo, pastor Léo, é que no Rio de Janeiro é o local dentro da filosofia católica onde menos tem igreja católica de perfil carismático. É muita igreja católica tradicional. Então, os outros estados no Brasil têm muito mais igrejas católicas, né, igreja católica, mas igrejas no sentido de perfil carismático, e isso vem atraindo as pessoas. Tanto é que eu posso dizer da minha própria denominação, batista ou presbiteriana, que o movimento vem caindo demais, porque liturgicamente as pessoas estão procurando um culto mais agitado, uma coisa mais aquecida. E outra coisa, pastor Léo, muitos que tinham uma confissão de fé católica, hoje eles se dizem umbandistas, candomblecistas, kardecistas. Então, no início, ele tinha uma confissão de fé católica, porque quando o nenê foi batizado no catolicismo, quando ele cresce, ele se julga um católico, mas ele profere a sua fé não com denominação católica, mas sim com perfil teológico kardecista, umbandista e por aí fora. Então, nessa contagem geral, caiu demais. Por quê? Aquele que dizia que era católico, por confissão de fé inicial, hoje ele expressa que ele é um kardecista, hoje ele expressa que ele é um umbandista, e assim sucessivamente. Então, na contagem geral, com esse avanço do movimento neopentecostal, a igreja católica tradicional vem caindo e nos outros estados a carismática vem atraindo. Porque tanto no movimento carismático da igreja evangélica protestante como da igreja católica. Então, para mim, um dos motivos é o movimento neopentecostal. Segundo, a confissão de fé mudar, porque o católico, em princípio, se dizia católico, a partir do momento de um conhecimento opcional de religião, ele já não apregou mais ser católico, mas ser um espírita, né? Mas interiormente, aí tem aquela confissão de fé inicial, mas expressa que ele é um católico, aí fala, eu sou espírita, eu sou kardecista. A palavra final que ele vai expressar na confissão, na matemática, é a confissão que não está somando na pesquisa do catolicismo. Muito bem. Reverendo Paulo César Lima, bom tê-lo aqui nesta quarta-feira. Bom dia, querido. Eu quero agradecer primeiramente por estar aqui com Paulo Generoso, porque há muito tempo nós não nos víamos. Eu ainda estou devendo a ele 2 idas lá na igreja, mas eu vou cumprir, Paulo. Amém. Vou cumprir. Eu quero agradecer também estar aqui com o Éder, com o Gustavo Legal, e essa análise que a gente está fazendo, que tem cortes aí antropológicos, sociológico, psicológico. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou partir de uma cidade que é filosófica, é a cidade da cultura, é o estado cultural.
Rio de Janeiro. E quando você fala de Rio de Janeiro, você tem que dividir o Rio de Janeiro em duas partes, tá? Então, o Rio de Janeiro, Zona Sul é uma coisa, tá? Rio de Janeiro, Zona Norte, Baixada, é uma outra situação. Mas eu vou partir do seguinte, como cidade cultural, eu vou fazer uma analogia entre Rio de Janeiro e Atenas. Diz o texto no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos que eles viviam à procura de novidade. Já leu no capítulo 17? Diz que os atenienses viviam à procura de novidade. Tudo que era novidade, eles procuravam se ater a ela até descobrir que aquilo já não fazia parte, como o caso do Areópago, quando Paulo começou a falar, e quando ele entrou na questão da ressurreição, corpo, ele disse assim, não, aqui a gente para, aqui a gente vai para outro lugar. Então o Rio de Janeiro é assim, pela sua miscigenação cultural, é muito forte, pela sua pluralidade, pela sua multiplicidade em termos de cultura, tá? E por ser uma cidade filosófica que pensa. Então é muito difícil você, como o Gustavo Legal disse aqui, é muito difícil você trazer qualquer coisa nova para o Rio de Janeiro que pegue. Porque aqui há uma visão crítica muito forte. E essa visão crítica é uma visão crítica e pura. É um criticismo, mas que tem base, que é histórico, que é filosófico. Então, não se aceita qualquer coisa para você aceitar, tá? Porque os outros estados, quando a gente está falando, você tem estados aí que concebe a ideia ainda feudal. Você tem grupos feudais. Então é muito mais fácil, quando um grupo aceita, todos os demais aceitam e aquilo ali é fácil. Aqui não. Aqui você tem um grupo, no Rio de Janeiro, totalmente fragmentado. Há uma fragmentação aqui. Você tem tribos aqui no Rio de Janeiro. Quando você fala de tribo, você fala de pagodeiros, regueiros, roqueiros, pinto sujo, o que mais? Esquetistas, sambistas. Você tem uma pluralidade imensa, tribos para tudo quanto é lado, e cada uma não faz um diálogo com a outra. Tem o seu mundo próprio, motoqueiros, tem o seu mundo próprio. Então é muito difícil você colocar alguma coisa aqui que pegue. Então o catolicismo, porque ele vem perdendo, não só o catolicismo, mas também outras igrejas tradicionais vêm perdendo. O Éder explicou muito bem, porque se você tem um culto onde não é um culto participativo, onde o pastor está lá na frente e continua tendo aquele formato, né? Aquela exegese, aquele jeito de ser, o povo já não, o povo quer participação. Então qualquer reunião, qualquer liturgia que seja participativa, que saia desse elemento tradicional, é óbvio que você vai ter uma demanda muito maior de jovens vindo nessa direção. Então é isso que aconteceu. Porque os eu chamo de pós-pentecostais, não neopentecostais. Porque os pós-pentecostais cresceram muito. Eles cresceram exatamente em cima disso aí. Os pentecostais troncos se tornaram extremamente tradicionais, uma coisa mais para dentro, um culto mais para dentro, um culto com linguagem para dentro, um culto que não interagia com os movimentos que estavam acontecendo aqui fora. O que aconteceu? Nós perdemos a juventude quase toda para esses movimentos. E esses movimentos cresceram. Assim mesmo a Igreja Católica. Como o Éder disse, realmente você tem muito poucas igrejas carismáticas católicas aqui no Rio de Janeiro. E aí a carismática é justamente essa releitura que a pessoa faz para se incluir, para a inclusão. E como não se tem, é óbvio que as outras religiões, porque pelo caldo grosso cultural aqui, então existe um sincretismo muito grande, cada um procura a sua. Ele falou de São Gonçalo como a primeira cidade que por metro quadrado tem mais evangélico no Rio de Janeiro. Parece-me que a outra é Queimados, né? Queimados é um negócio, tá tudo queimado ali. Porque, meu filho, você atravessa daqui para cá, você encontra 3, 4 igrejas. Agora, não fica assim não, porque lá onde eu moro, onde eu tenho lá a igreja, meu filho, eu tenho na minha rua, eu devo ter umas 14 ou 15, atrás de mim eu tenho mais umas 10, na minha frente eu tenho mais umas 40, mas lá para dentro eu tenho mais 80, 100. Então, é um negócio, é uma pulverização muito grande, chefe. Aí, no final, a nossa eclesiologia, para ser repensada,
teria que fazer uma caminhada muito longa, porque nós estamos nos distanciando demasiadamente da igreja que Jesus veio edificar. Muito bem, exatamente aqui que eu vou entrar, até mesmo, pastor Paulo Afonso, a participação do Tom Teixeira, de Araruama, dizendo a paz a todos, que Deus continue abençoando esse programa, pois é muito importante para o esclarecimento do povo de Deus. Quanto ao tema de hoje, não sei se devemos comemorar ou chorar, porque o número de igrejas evangélicas que crescem por aqui é grande sim, mas sem pregar qualquer coisa que o povo queira ouvir, exceto salvação. Então, esse crescimento, de certa forma, desordenado, tem, infelizmente, por finalidade buscar os recursos financeiros que estão nas grandes metrópoles. Tem razão aqui o nosso Tom Teixeira, pastor Paulo Afonso? Eliel, assiste razão, sim. Porque o que está acontecendo? A gente tem que separar, assim, inicialmente, a nossa abordagem aqui, porque essa foi a temática, né? Falar sobre a queda do catolicismo e não analisar os pontos de crescimento do evangelho. Mas tendo em vista a pergunta do querido ouvinte, até isso contribuiu para a queda do catolicismo. E eu só queria reparar um dado que eu mencionei aqui, que eu falei 56%, na verdade foram 46%. As Assembleias de Deus do Brasil, com toda essa liturgia, assim, um pouco fundamentalista, entre aspas, um pouco rigorosa, ela cresceu 46% acima dos batistas, que foram 18%, e da Igreja Quadrangular, que foi 37%. Agora, assiste razão. Por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado aí é aquele evangelho do toma lá e dá cá. E você recebe essa pregação via mídia, e hoje é uma realidade. As emissoras de televisão estão ocupadas por vários programas evangélicos, e o foco desses programas evangélicos é realmente arrebanhar mais membros para suas igrejas, em algumas até não são nem membros, eu chamo de contribuintes, né? E com isso, o foco é fazer com que as pessoas entreguem os seus recursos naquele velho chavão que já foi mencionado por grandes pregadores e líderes dessa nação, dizendo o seguinte: olha, primeiro você dá e depois você vê o resultado. Então as pessoas têm que vir para as grandes metrópoles, pregar um evangelho de prosperidade, porque isso atrai. Parece que a gente fundou uma grande loteria gospel, e com certeza as pessoas estão investindo, e muitos até, diga-se de passagem, não passaram pela genuína conversão. A grande questão é essa, que está havendo muita adesão, mas conversão genuína é muito pouco, e isso está sendo pregado. Esse evangelho da prosperidade, isso é um cancro, isso é um câncer que está destruindo o verdadeiro evangelho. Paulo disse, olha, seja considerado anátema, né, quem pregar um outro evangelho. Mas ele está sendo pregado. Quem é que vai pregar? São os católicos? São os espíritas? São os ubandistas? Os islamitas? Não, tem que sair do nosso meio mesmo. Agora, há de também entender que esse fenômeno da pregação do evangelho da prosperidade, ele também veio pelo pentecostalismo, pelo pós-pentecostalismo, na visão do querido colega aqui. Então, veio essa pregação, que é muito comum hoje, né? E há uma ênfase nos cultos à questão da prosperidade, do dinheiro, e o Papa, inclusive, falou sobre essa questão, e nós precisamos entender que no meio dessa juventude, desse povo que está sendo vacinado com esse evangelho de prosperidade, há os verdadeiros cristãos que estão se convertendo mesmo e estão ali naquelas igrejas. Claro que nós não podemos generalizar, nem tampouco achar que todas as igrejas estão no mesmo balaio. Não. Existem igrejas que pregam a prosperidade, mas a verdadeira prosperidade. Isso que o irmão está dizendo realmente está acontecendo, porque o cidadão hoje, desempregado, ele não tendo perspectiva de emprego, ele monta lá um espaço, arranja lá, e inclusive tem um deputado aí fazendo um projeto para acabar até com alvará de igreja, que eu acho um absurdo, né? Daqui a pouco nós vamos ter muito mais templos, né? Eu cheguei a dizer uma vez, falando com o pastor, que não vai demorar muito, nós vamos disputar pecador no tapa, porque é tanta igreja, uma do lado da outra. É um negócio absurdo. Agora, umas pregam o verdadeiro evangelho, outras não pregam. Agora, vamos impedir isso, Eliel? Não. Isso tem que acontecer, isso é natural, é um fenômeno natural. Em todo crescimento também há esses desvios. E é natural que com o crescimento de 20, quase 10%
no número de evangélicos no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro, e o decréscimo de 10% dos católicos aqui no Rio de Janeiro, migraram para onde? Para as igrejas evangélicas. Eles não estão ainda entendendo o que evangelho é aquele. Eles pregam o evangelho e estão entrando. Aí, diga-se de passagem, há uma fome das pessoas por Deus, há uma carência muito grande, e alguns incautos, valendo-se dessa realidade, estão atraindo com essa pregação do você dar o seu recurso, que você vai ter bens materiais, vai ter felicidade, vai ter isso, vai ter aquilo, e os homens estão em busca disso mesmo, então esse evangelho atrai. Muito bem, o pastor Paulo Moisés, ou pastor Gustavo, participando aqui com a gente de Nova Friburgo, dizendo que o fator maior causador desse descrescimento é, sem dúvida, o movimento neopentecostal, o movimento descompromissado com a verdade, que só vida prosperidade financeira, batendo exatamente nessa tecla aqui, pastor Gustavo. Olha só, Eliel, com muito temor eu vou dizer uma coisa aqui que é perceptível. O índice de desenvolvimento humano, o famoso IDH, está crescendo com esse discurso pós-pentecostal. Mas isso não significa que há um crescimento em conversão, em conhecimento, de saber o que é o evangelho. Olha só o que eu estou dizendo. A igreja está proporcionando e estimulando as pessoas a terem um emprego melhor, a ter uma capacidade de escolar melhor, tirando a pessoa daquele marasmo, daquela acomodação típica do brasileiro. E realmente o índice de desenvolvimento humano gerado pelo movimento pós-pentecostal é evidente. Por isso você vê muito discurso de pessoas, porque antes de entrar na igreja eu não tinha nada, mas agora eu entrei, porque aí eu peguei a frase que aí o Senhor me falou que eu sou cabeça, eu não sou cauda. Aí eu comecei a estudar, comecei a correr atrás. E realmente isso está acontecendo. Você, Léo, que prega muito nas igrejas, é muito requisitado, você vê o crescimento. Você olha hoje o estacionamento das igrejas, você vê todo mundo com carros zero, com carros importados. É óbvio que a economia favorece também, mas a galera está correndo atrás, está trabalhando. Mas você também vê um número enorme de pessoas que, quando você vai pregar um evangelho, vai falar de Jefté. A maioria das pessoas não sabe quem foi Jefté. Olha o que está acontecendo. A pessoa prospera, corre atrás, mas ela não conhece o evangelho que a está motivando ao crescimento do IDH. Então, quer dizer, o crescimento aqui ele é um crescimento econômico, não é um crescimento religioso. Aí o que acontece? O católico está lá, naquele marasmo tradicional. Você entra na igreja católica, o padre é muito distante, a figura do padre é distante. Você não tem acesso, apesar de que alguns pastores você também não. Mas assim, você não tem acesso àquele... Aí a pessoa ouve essa palavra de motivação, de estímulo, e quem é psicólogo que está ouvindo sabe o que eu estou dizendo, o cara corre para lá, porque ele também quer mudar de vida. Mas eles acham que mudando economicamente, eles estão mudando também espiritual. Então, quer dizer, houve mudança econômica, mas o vazio continua. É por isso que segunda-feira eles estão numa igreja, na terça eles estão em outra, na quarta eles estão em outra, e nós temos membros em nossas igrejas assim, porque não se converteram ainda. Por isso que aí o culto da vitória da segunda-feira daquela igreja eu vou, na terça daquele pastor medalhão da televisão eu vou, e as pessoas, aí que acontece? Hoje se tem aquele crente evangélico que não tem uma denominação específica, ele é de todo mundo, o IBGE mostrou isso, e a nova categoria dos evangélicos, enfim, dos evangélicos não praticantes, que antes só existia na Igreja Católica. Muito bem. Deixa eu ir pro intervalo. Na volta, a dúvida do Roberto Pena, aqui eu começo com o pastor Éder Barcelos na volta. Ele gostaria de saber se, por crescimento das igrejas, não deveria então diminuir a criminalidade na cidade? Com a propagação, se é que tem crente mesmo aí pra lá, pra dar com pau aí, não era pra diminuir? A gente vai falar sobre isso aqui na volta do nosso debate. Não sai daí não sai daí não. Estamos apresentando Debate Melodia. Agora 11h35, de volta com o nosso debate nesta quarta-feira, recebendo o reverendo Paulo César Lima, pastor Paulo Afonso Generoso, pastor Gustavo Legal e o pastor Éder Barcelos, falando exatamente sobre essa questão. Uma questão importante, uma pesquisa diz que no Brasil tem 64%
64% da população, 64 católicos. Mas a mesma pesquisa revela que o Rio de Janeiro é o estado menos católico da federação, em discussão aqui. E eu volto então com o meu querido pastor Éder Barcelos para responder aqui a pergunta do Roberto. Gostaria de saber se por crescimento das igrejas não deveria então diminuir a criminalidade na cidade, hein, pastor Éder Barcelos? Com certeza deveria diminuir a criminalidade, o divórcio, a deterioração da família. Por que não está acontecendo isso, pastor Léo? Porque não se prega, a massa neopentecostal, que é predominante, não tem pregado o evangelho de Cristo, que é simples. O evangelho é simples. Não tem pregado isso. Se você não aprende o que é correto, você não pode praticar aquilo que é correto. Então, a proposta da teologia da prosperidade, que nasceu lá na Europa, passou para os Estados Unidos e veio respingar aqui no Brasil, é essa. Então, deveria diminuir o número de homicídio, até mesmo de suicídio, divórcio, e não tem melhorado em nada, pastor Léo, porque não se prega o evangelho de Jesus Cristo. Isso e essa ideia que a igreja neopentecostal está pregoando agora, na verdade é uma cópia do que houve no Concílio de Trento lá, do pós-milenismo, advogando a ideia, a igreja romana advogando a ideia, que o mundo seria cristianizado. Quando Jesus voltasse, a maioria das pessoas, no momento da volta de Cristo, predominância de confissão de fé cristã, quer dizer, seria minoria. E isso é antibíblico. Então, com essa visão, a igreja neopentecostal tem pregado esse evangelho, achando que por quantidade de templos, Jesus está sendo de fato pregado e o evangelho tem crescido. Nada, isso é uma antítese do verdadeiro evangelho. É uma antítese, vai na contramão do que Jesus pregou. Porque foi dito aqui, se você perguntar, citar o nome de um personagem bíblico do Velho Testamento, a gente não sabe, muitas histórias não sabem, porque não tem escola dominical, não tem ensinamento, porque isso não dá ibope. E vou falar, pastor Léo, jamais eu citaria nome aqui, mas eu me atrevo a dizer que tem lugares aí que são empresas e não são igrejas. Nós sabemos muito bem, porque o propósito ali é único, exclusivamente financeiro. Então, respondendo em síntese, por que não diminui? Porque o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo, não tem sido pregado genuinamente. Reverendo Paulo César Lima. Essa é uma análise muito boa, Eliel, porque a gente pode fazer links interessantes. Por exemplo, nós falamos logo no início da questão da teologia da prosperidade, né? De onde advém isso? É lógico que a teologia da prosperidade, historicamente, ela nasce lá, Max Weber, ele vai falar muito sobre isso, e coloca na conta do protestantismo o capitalismo. Mas o que houve aqui no Brasil para alavancar esse tipo de comportamento? Você tem o neoliberalismo que entrou no Brasil forte, de uma maneira forte. E o neoliberalismo é assim. O que ele é? A visão do neoliberalismo é a seguinte: o governo simplesmente dá as costas para a situação social e diz assim: vocês resolvam os seus problemas. Eu não vou fazer intervenção nenhuma. E o fundamento do neoliberalismo é a cultura meritória. A cultura meritória. Se a cultura meritória é absorvida pela população, pela sociedade, o que redunda isso numa relação religiosa? Redunda no tô pagando. Tô pagando. O cara diz assim: eu pago e tenho a bênção. O maior movimento pós-pentecostal do Brasil hoje é a Universal do Reino de Deus. Conquanto tenha perdido muita gente para mundial. Mas é um grande movimento pós-pentecostal. Baseado em quê? Baseado justamente nessa cultura meritória. E essa cultura meritória também está nas igrejas tradicionais. Que é aquele negócio que você tem que fazer alguma coisa para merecer. Eu só mereço se eu faço alguma coisa. Mas, saindo disso aí, você vai o seguinte: qual a nossa análise aqui? A análise é o seguinte: quando você diz que os evangélicos são maiores, os protestantes são maiores do que os católicos, é assim. Nós temos uma série de problemas dentro da esfera evangélica. Número 1, o pastor Paulo Afonso tocou num ponto nevrálgico aqui. Você tem uma liderança emergente
que ela vem, ela não se aplica a estar lado a lado com a liderança tradicional para ser ensinada. Você tem o problema também das pessoas que são recém-egressas de seminários. Sabe o que acontece nos seminários, Eliel? As pessoas fazem, se muito, 1, 2, 3 períodos. E saem com conhecimento totalmente fragmentado, pensando saber alguma coisa. E não sabe absolutamente nada, porque nem terminaram um curso de graduação. Eu não estou falando nem de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Nem o curso de graduação ele terminou. E quem termina também o curso de graduação, sabe-se que você aprende a aprender tão somente. É a partir daí que você vai começar a aprender alguma coisa, uma linha de conhecimento. Então, a formação dos nossos pastores não tem sido boa. Deixa muito a desejar a formação dos nossos pastores. Então, se você tem um problema na formação dos pastores, você terá também um problema lá na frente. É lógico, você terá um problema onde essa igreja ela será mal construída. O perfil de Cristo ficará muito longe dessa situação. Então, eu sempre digo, qual é a igreja que Cristo edificou? Como a gente pode fazer essa comparação? Qual a igreja que existe hoje que se pode comparar com a igreja que Cristo gostaria que fosse edificada? Eu diria para você, quase que nenhuma. Que nós estamos muito longe dessa verdade de Cristo, da edificação da sua igreja. Outra coisa, nós temos hoje flutuações, crentes flutuantes, que vão de um culto a outro. E que, no final, não são membros de lugar nenhum. Nós temos os desigrejados que estão aumentando, eles não são católicos, também não frequentam nenhuma igreja, mas estão na conta dos evangélicos. E essa turma está crescendo cada vez mais. Então nós temos uma série de problemas eclesiológicos acontecendo no nosso país. E se a gente não parar, a liderança maior não parar, sentar para fazer simpósios, conferências, para se chegar a algum lugar, tá? Algum lugar que a gente possa mexer com toda essa estrutura e tentar uma transformação, amanhã a gente não sabe nem o que vai acontecer. Porque quanto mais mídia você tem, você chama um grupo para a sua igreja. Se eu boto lá, porque esse negócio de culto de Vitória, eu já fazia isso, Eliel, há uns 20 anos atrás. Quinta-feira da Vitória, eu fazia no Centro Evangelístico de Caraí. Já fazia isso. E tinha uma multidão que ia nesse culto, rapaz. Só porque tinha essa vertente, o culto da Vitória. Mas era flutuante. No domingo, isso acontecia na quinta-feira. No domingo eu tinha quase que ninguém. Tá entendendo? Vinha gente de tudo quanto é lugar. Só que a igreja tinha um pedacinho de gente só. Então você está também nessa situação, tem que ser pensada, repensada como eclesiologia. Muito bem. Pastor Paulo Afonso, é fato de que a igreja vai crescer. Isso aí é inevitável, a igreja vai crescer. Cada culto que é realizado, não é? As pessoas se convertem ali e... Então como é que faz? A gente comemora esse resultado, não comemora, sobretudo, a liderança do Rio de Janeiro. O que fazer então? Quer ver uma coisa que ficou esquecida? Não sei se é só pensamento. A questão do evangelismo. A gente vê tantos outros segmentos e a gente até briga com eles, mas eles estão lá todo sábado, todo domingo. E a igreja evangélica, o primeiro instrumento que foi tirado foi ar livre. Acabou, não, tá perigoso e tal. Como é que faz isso então? Como é que movimenta isso? Virou só questão de mídia isso, pastor Paulo Afonso? A questão é complexa pelo seguinte, porque vamos falar primeiro da mídia, já que foi a sua última fala. A mídia se tornou o poder que substituiu o poder que Jesus disse, o poder de indo. A Bíblia diz assim, Jesus vê uma igreja indo evangelizar. Basta dizer que lá em Atos capítulo 8, quando o povo quis ficar em Jerusalém, ele acendeu o fogo da perseguição, as pessoas saíram de Jerusalém. Então, diz o texto que os que iam pregando o evangelho. E Filipe desce a Samaria, prega e aquele movimento todo. Então a igreja paralisou, porque a igreja se acomodou, porque acha que a mídia, ela entra na casa das pessoas com mais facilidade. Eu não sou contra, acho que a mídia tem que usar todos os mecanismos. Na nossa denominação, por exemplo, eu assisti no vídeo de 1973, pastores fazendo discurso lá na CGADB, dizendo
que a televisão é do diabo, o televisor é meu pastor e meu crescimento espiritual me faltará. E aí foram entregando na mão do diabo, o diabo tomou conta mesmo. E agora nós estamos tentando retomar, e é difícil, porque aí agora o poder econômico tomou conta da mídia. Aí você vai fazer um programa, é 50 mil, 100 mil, 200 mil, e só quem pode realmente ter um programa, como alguns que têm até no horário nobre, manter aquela estrutura. Isso tem um viés interessante, porque o evangelho, de qualquer forma, está sendo pregado. O que a gente não pode também achar é que o crescimento da igreja evangélica, mesmo que cresça o número de evangélico nominal, seja algo nocivo, de tal forma que a gente, em vez de ficar alegre, fique triste. Pelo amor de Deus, a gente também não pode ficar com uma osmose achando que o evangelho está crescendo e a gente já vai ficar comemorando derrota. O evangelho está crescendo, amém. Agora, vamos louvar a Deus pelo crescimento. Agora, o que nós precisamos fazer em relação a este crescimento, que aparentemente está sendo desordenado, porque cresce absurdamente o número de evangélicos nominais no Brasil, cresce também, nós temos mais de 15 milhões de pessoas que são sem religião. Nós temos que aplaudir as igrejas que trabalham com a juventude, porque os evangélicos têm uma maneira de lidar com os jovens, com a música gospel, e isso está fazendo crescer. Um dado estatístico do IBGE, São Paulo, em 10 anos, cresceu 70% o número de jovens. Então a igreja está fazendo o trabalho dela. Umas estão pregando o evangelho de uma forma um pouco mais tradicional, a outras um pouco mais avançada, mas o que importa é que o evangelho está sendo pregado. E nós também não podemos agora ficar criticando a nós mesmos, porque isso é pior ainda. Então nós não podemos nem aplaudir, mas também criticar, não vale. Então o que nós temos que fazer? Diz assim, graças a Deus que o evangelho está sendo pregado, porque de uma forma ou de outra ele está chegando aos lugares mais distantes que a gente possa imaginar. Não obstante, existia ainda cidades lá no sul do país, eu estava lendo um dado estatístico, que só tem 5% da população evangélica. Muitos lugares ainda não foram alcançados de uma forma satisfatória. Mas é importante que o evangelho seja alcançado em todo o Brasil. E se o verdadeiro evangelho chegar nessas pessoas também, amém. Porque nós, fazendo crítica, nós não vamos alcançar o resultado de diminuir isso. Então vamos paralisar? Não. Deixa o povo deixa o evangelho alcançar. Porque o evangelho, na minha concepção, ele por si, como diz lá em Romanos 1,16, ele tem o poder. Então nós não precisamos, por exemplo, eu não ataco a religião de ninguém, eu não bato na religião de ninguém, não critico ninguém, porque eu não preciso fazer isso. Eu não preciso. O evangelho é quem transforma, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A mim cabe pregar o evangelho. Quem vai convencer a conversão genuína, Lucas 13:3 diz, se todos de igual modo não vos arrependerdes, perecereis. Então tem que haver esse arrependimento, tem que haver a conversão legítima. E aí quem faz isso é o Espírito Santo. O meu convencimento, pode apenas motivar as pessoas, mas não vai transformar as pessoas. Basta dizer que São Gonçalo é a cidade mais evangélica, com o maior número de igrejas por metro quadrado, e é uma cidade violenta, com corrupção, com miséria, com pobreza, com desgraça, latrocínio, assassinatos, e está lá. Qual é a influência desse crescimento no social? É muito remota, é muito pequena, muito tacanha. Então é preciso que por quê? Porque o evangelho perdeu, de certa forma, nesse crescimento, parece que as pessoas se perderam um pouco na pregação do evangelho, e aí estão pregando o evangelho aonde o camarada vem, entra para a igreja, ali ele vai contribuir, vai ser bem sucedido, e ele sendo bem sucedido, ele se dá por satisfeito. É o evangelho do eu, é o evangelho do homem, é o evangelho onde as pessoas... Social, o evangelho social. E aí ele está deixando de fazer transformações. O evangelho de Jesus Cristo tem que transformar a sociedade. Mas de tudo, Eliel, eu não vou achar que isso é uma tragédia, muito pelo contrário. Eu vou achar que o evangelho tem que continuar sendo pregado por todos os meios de comunicação. Não podemos parar. Basta dizer que eu não concordei com o irmão que disse aí numa das perguntas que foi através do neopentecostalismo que as igrejas, que o evangelho cresceu. Não é verdade. Porque a igreja que mais cresceu foi a Assembleia de Deus, 46%, e igreja neopentecostal de peso, está no dado, por isso que eu vou citar o nome, Igreja Universal, ela perdeu 228 mil membros em 10 anos. Em vez de crescer, diminuiu. Então o neopentecostalismo não cresceu. O que cresceu foi o evangelho pregado por muitas igrejas sérias. Por exemplo, a Igreja Batista cresceu 18%. Quadrangular, que tem viés lá americano, cresceu também 37%. Então a gente não pode atribuir
que o crescimento é um crescimento desordenado. É que no meio desse crescimento está vindo muita coisa. Você lança a rede, você pega todo tipo de peixe. Muito bem. Pastor Gustavo, o Fernando de Rio das Ostras, passando se por um lado a Igreja Católica tem diminuído, por outro lado ela tem crescido dentro dos templos evangélicos, com indulgências, amuletos, sincretismo. E aí, pastor Gustavo? Perfeita análise do Fernando aqui, ó. O Eliel é um mediador fantástico. Ele já sabe pra quem ele vai jogar batata quente. A Bahamas fez muito bem pra ele. Eliel, é a mais pura realidade. É o romanismo dentro da igreja evangélica. É uma forma de sincretismo, pastor Éder, não é? É uma forma velada de sincretismo religioso dentro das nossas igrejas, né? E que isso tem um apelo muito grande. O que acontece é que a maioria das pessoas que usam a mídia para desenvolver e divulgar esse tipo de evangelho, Léo. Esse aí que você acabou de falar. Então fica parecendo que eu sou assim, que o pastor Éder também é assim, que o pastor Paulo Generoso é assim, que o pastor Paulo César também é assim, e a gente acaba ficando, e todo mundo é jogado dentro de um saco e a farinha no mesmo saco. E não é. Né? Hoje a gente vê pastores na televisão arrogando para si, sendo o representante do povo evangélico. Meu não é. Porque meu não é. Então eu acredito que se pode falar do evangelho de uma outra forma. Agora, o crente batista tem o seu evangelho genuíno. O assembleiano tem seu evangelho genuíno. Cada igreja roga para si seu evangelho genuíno. Aí, vamos falar de evangelho genuíno. O evangelho que transforma. Né? Você colocou muito bem aí. A questão de transformação do evangelho genuíno. Que evangelho genuíno é esse que não transforma a mentalidade do povo? Exemplo. O ficha limpa era para ter nascido dentro da igreja. Mais uma vez, a igreja perdeu a grande oportunidade de mostrar essa diferença espiritual. Eu nem diria só intelectual e espiritual. Esses movimentos de ir para a rua não nasceram com a igreja, mas pelo contrário, tem muito pastor evangélico aí indo contra, dizendo que a gente não tem que se manifestar, e não tem que ser protestante, a gente tem que ficar dentro da igreja orando. Mas oração também é ação, é partir para uma ação, não fazendo vandalismo como a gente vê aí, mas indo para a rua dizendo assim, eu como pastor, eu estou cansado de ver isso aí, dessa corrupção. Não é esse país que eu quero para os meus netos, para os meus filhos. Né? Então, a metanoia, que é a mudança de mente, você não vê. Você vê o cara convertido ao evangelicalismo do Brasil, só mudando as práticas que antes ele tinha na igreja católica, ou em qualquer outra religião. Então ele sai de lá, o romanismo continua, o neoliberalismo continua, o bandismo continua, a mesma coisa, só que muda, agora só que com selo gospel de qualidade. Só essa é a vantagem. Os cantores evangélicos os cantores que vinham lá do mundo e que viviam aquela idolatria hoje no meio evangélico, é a mesma coisa, não tem diferença. Por isso que o jovem hoje a igreja está ganhando a juventude pela música. Você vai num show evangélico, Eliel, você sabe que eu sou músico, trabalhei em gravadora, você é meu irmão, você sabe, você me conhece. Meu irmão, pra me escandalizar o negócio tem que ser muito mesmo complicado. Olha que eu sou um cara moderno à beça. Cara, esses eventos evangélicos é pura idolatria. Você trabalha em rádio, você sabe disso. Não tem diferença do que acontece lá fora. Às vezes um show secular tem muito mais, o pessoal é muito mais tranquilo do que o povo evangélico. Os caras querem tocar no artista, querem pegar o suor do artista, querem pegar a toalhinha do artista, e assim com os pastores também. Então, a mesma coisa que a gente viu com o Papa aí, a mesma coisa. Querer tocar nele, pegar a toalhinha, o suor, a gente vê com pastores aí, com cantores. Então, esse irmão que tá aí, que mandou um e-mail, ele tem razão. Não todo mundo, porque eu não quero ser leviano aqui, mas a grande maioria aqui na igreja, da igreja evangélica hoje tá vivendo o romanismo ao contrário. E isso é muito pernicioso, Eliel. E a questão, pra gente fechar aqui o nosso debate, é que a Bíblia vai dizer que a igreja de Cristo, ela é a coluna e firmeza da verdade. Aqui que tá o X da questão. Se você parar e meditar, aqui tá o X da questão, pastor Paulo. Se a igreja não for isso, ela não é de Cristo. Ponto, doa quem doer, a segmento que quiser. É a Bíblia que diz, é ela que diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. O que passou disso não é igreja, é movimento, é associação. Igreja não. É isso, reverendo Paulo César Lima? Eu diria o seguinte, Eliel. Nós, quando eu digo nós, há um grupo
que luta veementemente, visceralmente, contra esse tipo de evangelho romanizado, tá? Paganizado. Então eu sou taxativamente contra que os fins justificam os meios. Não. Tem que ter meios, os meios têm que ser lícitos, porque nem tudo que é bom é verdadeiro, é certo, e nem tudo que é certo é bom. Então eu tenho que ficar com a questão da verdade. Realmente, pela questão da proximidade, por que o povo começou a entrar na igreja, a igreja evangélica? Porque houve uma proximidade daquilo que eles faziam lá com o que se faz aqui. Então esta proximidade é que influenciou esse povo para vir para cá, do lado de cá. Então, na verdade, é uma semelhança. Gente, eu vou em cada culto que eu digo assim, poxa, eu estou aonde? Eu estou em que lugar? Porque não é possível. Então a minha luta constante é bater em cima disso aí. Isso não quer dizer que eu também não ressalte os aspectos positivos e bons que em algumas coisas há. Mas eu não posso deixar eu não posso cooptar, eu não posso me associar a uma coisa desse tipo e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem, Eliel. O que nós temos aqui no Brasil é assim, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não está tendo renovação de entendimento. E se não tem renovação de entendimento, não tem mudança nenhuma. Tá, fica na mesma. Gente, São Gonçalo, você tem comportamento de pessoas que deixaram suas igrejas de pastorear, foram ser políticos, enveredaram pela política, se corromperam completamente. Quer dizer, hoje não sabe se são pastores ou são corruptos. Está entendendo? Então tem coisas realmente que não dá para engolir, Eliel. É uma pouca vergonha que está acontecendo e é preciso estabelecer a verdade do Evangelho. Pastor Éder. Pastor Eliel, só uma frase para terminar, que eu sei que o tempo é curto. Isso se define em tangibilização da fé. Tá aí. Bom, analisamos aqui todo esse critério aí, toda essa questão do crescimento, não é? Sobretudo da queda de católicos no estado do Rio de Janeiro, como sendo o estado menos católico da federação. A pesquisa que apontou que o Brasil tem 64% de católicos, né? E o estado do Rio de Janeiro menos católicos, né? O estado menos católico. E nessa questão aqui, enquanto eu estou aguardando aqui a chegada do resultado da pesquisa, dizer do papel fundamental da Rádio Melodia nessa questão da propagação do Evangelho de Cristo. A cada igreja que a gente vai, os pastores também, aqui, tem sempre alguém que fala assim, olha, me converti através da Melodia, eu estava ouvindo um hino, Deus falou meu coração, eu ouvi uma mensagem, eu ouvi uma palavra, e aí, sensacional o papel da Rádio Melodia como evangelização, viu? Dessa questão da propagação do Evangelho de Cristo, tá? A gente fica muito feliz com isso também, com esse resultado. Quero agradecer meu querido mano, Gustavo Legal. Obrigado, querido. Obrigado, deixa eu fazer aqui a minha propaganda. Ó, aquela conversa que a gente teve, que você me estimulou a fazer o trabalho aqui do Seminário da Música Gospel, tá dando certo, legal, nós estamos indo para a terceira. Você é sensacional. Seminário de Música Gospel Independente, terceira edição já. Atenção pessoal de Itaguaí, Seropédica, Mangaratiba, tudo sobre direitos autorais, divulgação, produção artística, venda e distribuição. Você pode ser dono da sua própria gravadora. Adeus gravadora aí, você pode ser... Adeus Egito, você pode ser da sua gravadora aí. Dia 24 de agosto, às 9 horas, na Igreja Batista Nikkei, no bairro Ito, em Itaguaí. Então, mais informações para você participar desse seminário. A terceira edição está sendo uma bênção. 7843-1233. 7843-1233. Obrigado, Eliel. Beijo no coração, querido. Valeu, querido. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, queridão, pela participação com a gente. Obrigado a você, Eliel, pelo carinho. Eu queria mandar um alô para os irmãos lá da Assembleia de Deus de Cabo Sul, que nós estivemos pregando. Eu preguei no sábado, né? E você no domingo, né? Verdade. Os irmãos nos receberam muito bem. Um abraço ali para o pastor e para toda aquela membresia. Também para os irmãos lá da Assembleia de Deus em Barreto, que eu estou pregando lá toda segunda-feira. Assembleia de Deus de Barreto, pastor Marcos Raposo, pastor Paulo Raposo, um abraço também. E eu queria convidar o povo de São Gonçalo para estar conosco nesta quinta-feira, Congresso de Homens. Começa nesta quinta-feira o Congresso de Homens, estaremos lá recebendo a presença do pastor Anderson Bravo e também de cantores evangélicos de grupo, e os louvores
pelo grupo de homens de nossa igreja. Então, gostaria de convidar o pessoal de São Gonçalo para nesta quinta-feira, 19h30, Congresso de Homens, Homens de Palavra, um culto para a glória do nome do Senhor. Maravilha. Reverendo Paulo César Lima, obrigado, querido. Obrigado, Eliel. Estava muito ruim da garganta, mas melhorei. Que bom, e graças a Deus. Peguei você de volta aqui também. Que bom, Quero agradecer em nome do Senhor Jesus pelos debatedores, pastor Paulo Generoso, é um grande amigo nosso. E quero dizer o seguinte, que sábado agora será a nossa 6ª AGO da nossa Convenção de Ministros do Estado do Rio de Janeiro e outros, Semaderge. Nós estaremos lá no sábado a partir das 9 horas da manhã. É a nossa AGO. Todos os ministros que estão ao alcance da minha voz estejam lá nesse sábado a partir das 9 horas para um café da manhã e depois a gente começa a sessão convencional. E também, quinta-feira, amanhã, nós temos o Centel, Seminário Teológico Livre. Quem quiser fazer seminário conosco, aprender a palavra sistematicamente, esteja lá conosco a partir das 19h10. Você faz a sua inscrição lá na hora e venha conosco estudar a Bíblia Sagrada e os grandes temas teológicos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Um beijo para minha tia Débora, para minha mamãe, e para minha esposa, que Deus abençoe você grandiosamente. Maravilha, Beijo. Valeu, reverendo Paulo César Lima. Lembrando que logo mais às 9h30 tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Estará pregando o pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, São Gonçalo, às 9h30 no nosso Cristo em Casa. Meu querido pastor Éder Barcelos, obrigado pela presença, parabéns pela chegada de mais um presente de Deus, mais uma herança do Senhor lá no seio da família. Tenho certeza que está alegrando profundamente, né, o coração de toda a família. Parabéns e obrigado pela participação, queridão. Ô, pastor Léo, muito obrigado, eu que agradeço. Um privilégio estar aqui na Melodia, ainda mais mediante um tema tão pertinente, tão interessante. Agradeço pro irmão pelas palavras aí. Realmente, Deus nos abençoou com a chegada da Sara. Legal. Quero agradecer muito a Deus. Mandar um alô para a Igreja Batista Pentecostal Unidos em Cristo, em Campo Grande, pastor Gilba, meu irmãozão em Cristo. E foi um privilégio, Léo, estar mais uma vez aqui e tê-lo de volta aqui conosco. Legal, é sempre obrigado, bom ter querido. aqui você na mediação, é um privilégio. Chame meu telefone de contato, 67 31 41 40. Um forte abraço. Beleza! Pesquisa do dia. Bom, resultado aqui da nossa pesquisa. A pesquisa informa que o Rio de Janeiro é o estado menos católico da federação. Sua opinião, que se deve isso, hein? 52% disseram que é por conta da disseminação da verdade sobre a Bíblia, 35% disseram que é sobre as outras religiões que estão crescendo e 13% sobre os escândalos da Igreja Católica. Aí vai acontecendo, as pessoas vão saindo, né? Tá aí. Obrigado a você que pode participar em uma mesa que analisou assim, viu com muita seriedade esse assunto. Um assunto muito importante nos dias de hoje. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Amanhã de volta às 8 com o Disque M, às 11 com o nosso debate e amanhã estaremos falando sobre: existe limite para a amizade de evangélicos e pessoas de outras religiões? Existe limite para isso? Amizade até onde vai, hein? Será que tem, não tem? Pois é, amanhã estaremos então discutindo esse tema. Deus abençoe a todos. Luciane Severo, Gabriela Piras, Amanda Alves, um beijo. Chegando Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior. Obrigado, gente. Uma grande quarta-feira. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.